Olha que vergonha. Tem que ter punição para quem faz esse tipo de coisa. Solta aí, Jaime Assi Andrade. Pois é, o Conselho Regional de Medicina Veterinária foi até Água Branca, que fica a mais de 300 quilômetros aqui de João Pessoa. Fica lá do sertão da Paraíba, região de Patos, Teixeira, aquele mundo ali. E por que o Conselho foi lá? Através de uma denúncia do Ministério Público Estadual. O Ministério Público Estadual pediu ao Conselho para fazer uma visita, uma fiscalização. Eles foram até lá e constataram várias irregularidades no canil municipal. Eu estou aqui com Augusto Vicente, que é o chefe do setor de fiscalização do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba, que vai dizer para a gente quais foram as condições, as irregularidades que vocês encontraram lá. Nós nos dirigimos a esse canil que se encontra numa área de zona rural, não tem identificação alguma, provavelmente por isso nunca foi identificado, já funciona há alguns anos, já vem de outras gestões. E aí, ao chegar no local, nós pudemos contabilizar 27 cães nesse ambiente. Há uma estrutura, um prédio, mas esse prédio não estava nas adequações ideais para comportar esses animais e dar a devida assistência. Por exemplo, a água não tinha? O prédio ele não tinha energia elétrica nem água encanada, mas a primeira irregularidade foi constatar que esse ambiente ele não tinha um responsável técnico, ele não tinha um médico veterinário. Com a chegada do conselho, a secretária de saúde, que é a secretaria responsável por esse canil, nos informou que a prefeitura já estava providenciando a contratação desse médico veterinário e que iria registrar junto ao conselho. Inclusive, esse médico veterinário foi chamado, acompanhou a equipe para essa averiguação, mas assim, foi encontrado uma situação de um ambiente insalubre. Até havia um funcionário que foi indicado lá pela prefeitura para fazer a higienização do local, mas a água estava imprópria para consumo desses animais, havia ração, mas o ambiente estava muito sujo, indicando que há alguns dias já não havia limpeza no local. Então, animais caquéticos com problema de pele, com feridas abertas, pulga, carrapato, a situação dos animais que são resgatados da rua. Mas faltava essa assistência veterinária. O prédio em si ele precisa passar por algumas adequações para que ele possa funcionar de forma adequada, para proporcionar pelo menos um mínimo de bem-estar a esses animais. E hoje vocês já enviam de volta para o Ministério Público um relatório completo? Isso, foi elaborado um laudo técnico com todas as imagens da estrutura e dos animais. Vai ser reportado ao Ministério Público para que ele possa determinar aí uma atitude da Prefeitura de Água Branca. O Conselho autuou, fez um auto de infração para que a Prefeitura possa registrar um veterinário responsável técnico por esse canil e a partir desse momento esse veterinário poderá fazer a orientação de equipe, a orientação da estrutura em si, como deve funcionar. O local precisa de um ambulatório para assistência a esses animais e não possuía esse ambulatório. Até possui alguns canis, mas esses canis não estavam sendo usados. Esses animais estavam na parte externa desse prédio, com uma área coberta na parte de trás. Então, vai ser reportado ao Ministério Público essa resposta e nós esperamos que o Ministério Público determine para que seja sanado esse problema o quanto antes. Nesse caso aí, pela experiência de vocês, o que pode acontecer? Geralmente o Ministério Público ele determina um tempo, como tem um termo de constatação anexado de todas as irregularidades que precisam ser sanadas, então o Ministério Público ele provavelmente vai determinar um tempo para que a Prefeitura possa sanar todas essas falhas e o canil possa funcionar adequadamente. Se não, provavelmente vai sofrer sanções aí da Justiça. Alguma punição vai ter quanto à Prefeitura de Água Branca. Eu queria reforçar, porque depois dessa fiscalização existem muitos questionamentos. Por que o Conselho não fez nada antes? Por que tanto tempo de funcionamento não foi feito? Era um canil que estava na zona rural, um prédio que não tinha identificação alguma, então não tinha como adivinhar que funcionava um canil. E o que é que nós pedimos? É que não só o Ministério Público provoque o Conselho quando receber uma denúncia lá, mas se as pessoas têm algum conhecimento de alguma estrutura desse tipo que está funcionando em qualquer cidade, sem o devido registro, funcionando de forma inadequada, que denuncie junto ao Conselho, ou à Polícia Civil, ou ao próprio Ministério Público, para que a fiscalização possa de fato ser realizada e as providências possam ser tomadas. Tem que ter uma punição, porque uma vergonha, como disse o cara, não é o rapaz aí, ele disse, como é que a gente descobriu? Quer dizer, porque não tomaram logo uma decisão?
Porque não foram logo. Eles estiveram num prédio, na zona rural, não tinha identificação. Foi alguém que denunciou, disse, ó, tá uma situação aqui. Agora, irresponsabilidade da secretaria, da prefeitura lá de Água Branca, que é responsável por isso aí. Né? Que deveria ser responsável, mas não foi. Foi irresponsável. Entendeu? Tem que ter uma punição severa para quem pratica. Meu irmão, se não tem condições de cuidar, então minha avó dizia, quem não pode ir com um pote, não pega na rodia, meu netinho. Eu nem entendi o que era isso. Em outras palavras, quem não pode, meu amigo, assumir a responsabilidade, não assuma, não pegue, não encontre problema, porque você pode se ferrar. Então, aí tem que ser chamada a atenção da secretaria que cuida aí, do prefeito, de todo mundo, meu. Isso é absurdo bater um negócio desse. Não tem condição de... Não tem. E esse canil? Isso é crime, meu irmão. Isso é um crime grave.